Glória a Deus pela sua vida. Que bênção, né, gente? Que bom poder entregar as primícias do nosso dia para o nosso Pai, estarmos em sintonia com o céu e aprendendo, né, desse tema que é tão necessário para os dias de hoje, heranças espirituais. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais na palavra sobre esse tema aí, ó. Dentro dessas heranças espirituais, sangue inocente derramado. Então, eu quero que você preste bastante atenção, né? Se cair a live, porque é um tema assim bem desafiador, né? Por isso que eu gosto de tratar desse tema num ambiente um pouquinho mais seguro. Eu falo muito nesse tema quando nós estamos assim num ambiente onde eu possa falar, né? De maneira bem aberta. Então, nem sei se a gente vai conseguir deixar a live salva. Então, você fica aqui, ouça. Andréia, mas eu já ouvi. Andréia, mas eu nunca ouvi. Fique aqui porque o Senhor tem algo para entregar para nós a respeito desse tema que tem se feito, gente, cada vez mais comum no nosso meio, né? As pessoas, elas não acham que isso vai contra, né, aquilo que Deus nos manda. As pessoas, elas acham que é algo normal, né? Existe uma ideologia que fala assim, ó, meu corpo, minhas regras. Você já ouviu isso? Que é isso? Sou eu que mando no meu corpo. Que é isso? Você não vai criar meu filho, você não sabe, né, as minhas limitações, você não sabe o que eu vou ter que passar. Na hora que eu estiver lá, né, precisando de alguma coisa, ninguém vai lá me ajudar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. E ontem eu comecei o devocional falando sobre isso, né? Que Deus, presta atenção, Ele é o único que é dono da nossa vida. Nós, eu e vocês, nós seres humanos, nós não fazemos filhos. Nós não fazemos filhos. Os filhos, eles vêm da parte do Senhor para a nossa vida. Por isso que o derramamento de sangue inocente, eu vou tratar assim, para não ter perigo de cair a live, né? É algo tão sério. E é algo que tem uma comunicação no mundo espiritual. Lembra que eu falei para você que não existe espaços vazios? Que os espaços, eles são preenchidos ou vão ser preenchidos, né, pelas coisas do reino, ou vão ser preenchidos por Satanás, pelas coisas do mal, né? Então esse devocional de hoje, essa aula de hoje é justamente para você abrir a sua mente. É justamente para você ter entendimento. Porque, olha, muitas coisas acontecem assim, ó. Eu, Andréia, né? Uma outra pessoa aí que você às vezes acompanha na rede social, que você tem a alegria de conviver junto, né? Nós não conseguimos alcançar todas as pessoas. Isso é impossível para nós. Então vai existir momentos em que vão chegar pessoas para você, que o Senhor vai direcionar para você, sabe para quê? Para você cuidar, para você orientar, para você apontar à luz da palavra. Então é muito importante que você tenha consciência disso. É muito importante que você entenda que nada é por acaso. Que as pessoas não vão lá, vão cometer, né, um crime, vão cometer um agravante contra o Senhor, contra os princípios, contra os mandamentos, e vai ficar assim. Isso tem uma implicância no mundo espiritual, isso tem uma consequência no mundo espiritual. Então, esta aula de hoje é para você, Andréia. Eu nunca fiz, eu nunca participei, eu nunca financiei, e eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui. Quem estava comigo aqui no encontro que eu fiz presencial aqui na área da minha casa, teve acesso a esse conteúdo de uma forma muito minuciosa, né? Deixa eu usar essa palavra que é melhor. De uma maneira muito minuciosa, né? Eu trouxe para você a luz da palavra, eu trouxe para você vídeos que complementam esse assunto, né? E isso, quando eu estava montando o cronograma do meu grupo terapêutico, foi algo que o Senhor me pediu. Filha,
fale, né, dê a aula sobre sangue inocente derramado. Então, eu vou entregar para você aqui no nosso grupo terapêutico, né, que em breve, ontem, as meninas que estavam aqui na célula, quando você vai abrir? Então, eu já estou me preparando para isso. Quando você estiver no grupo terapêutico, vai ter uma aula no pilar espiritual tratando justamente sobre esse tema, né? Eu vou te trazer alguns detalhes que eu não vou conseguir passar aqui, eu vou te trazer indicações, eu vou te passar algumas coisas para você assistir, para você ter entendimento. Então aguarde e não perca, não saia daqui hoje não, tá? Porque o Senhor vai falar ao seu coração, vai te ajudar a entender a sua história, a entender a história da sua família e ajudar outras pessoas. E nós vamos orar, né? Nós vamos pedir ao Senhor que Ele acampe seus anjos aqui e aí na sua casa, né? Que a nossa mente agora esteja cativo a Ele, a mais ninguém. Então, se você puder, você fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, Paizinho, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da vida de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão aqui presentes. Pai, eu não sei o que eles precisam, eu não sei quais têm sido as suas dores, as suas demandas, mas o que eu sei é que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, é o Deus que transforma maldição em bênção. Que nesta manhã as minhas irmãs possam ser encharcadas com a Tua misericórdia. Que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, entre no mais profundo da alma dessas minhas irmãs e desses meus irmãos e convence, e mostre, e direcione, e sonde o coração, e de uma forma muito clara, traga à memória tudo aquilo que precisa ser deixado aos pés da cruz de Jesus. Que eles possam entender, Paizinho amado, Paizinho querido, que é necessário esse tempo de conserto com Deus. Nos ajude. Nós precisamos de Ti. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta, e lança fora no abismo do esquecimento todo dardo, toda seta, toda situação que o inimigo das nossas almas tem causado para nos impedir de acessar, de aprender. Cuida de nós. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito da vida deles e a respeito da nossa vida. Que esse devocional de hoje seja de fato um divisor de água na vida de todos que estão aqui para aprender. E que não seja a minha boca que esteja falando humanamente, mas que seja o próprio Espírito Santo direcionando, mostrando, para que as pessoas sejam livres dos seus cativeiros espirituais. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém. Sangue inocente derramado. Eu já falei para você aqui que os filhos são bênçãos de Deus para nós. Os filhos são herança do Senhor para nós. E presta atenção e coloca amor nas minhas palavras, independente da forma em que foram gerados. Essa semana eu não consegui deixar a live salva, né? Eu falei sobre bastardia, que são filhos que são gerados fora da aliança do casamento, né? O que isso espiritualmente implica na vida desses filhos? E o fato deles serem gerados fora do casamento, fora de uma aliança, também não os fazem menos importantes diante de Deus. Por isso a importância de colocarmos esses filhos após, nós reajustarmos a nossa rota,
dentro da aliança do nosso casamento. Isso é muito importante, eu fiz isso. E os filhos vêm de Deus para nós. Andréia, mas foi fruto de uma situação. Gente, tem algumas palavras que eu vou trazer palavras similares para que a live não caia, tá? Tem disso aqui também. Por isso que eu falo que às vezes lá na nossa aula que nós vamos ter, né, vai ser um ambiente melhor que eu posso falar para você de uma forma mais direta, porque aqui como tá na live pode ser que derrube, né, devido a algumas palavras. Então eu vou dar uma minimizada, digamos assim. Independente do contexto em que os filhos foram gerados, se foram frutos de uma situação que te trouxe dor, que às vezes essa criança ela veio no momento que você olhou e falou assim, ó, eu não posso agora, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição emocional, né? Eu não sei cadê o pai, eu não sei quem é o pai. Independente, isso você tem que ter muito claro. É uma vida. E como eu disse, o dono da nossa vida é Deus. Só Ele tem o direito de tirar. E Deus, lá em Jeremias fala isso, né? E Deus, Ele nos conhece de uma forma tão profunda e tão íntima, né? Porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos teceu lá no ventre da nossa mãe. E quando a gente fala de sangue inocente derramado, as pessoas muitas vezes entram nessa como se fosse uma resolução para os seus problemas. Eu vou fazer isso, sabe? Porque aí eu vou resolver um problema. Porque meu pai não pode saber, porque, nossa, né, eu participo da igreja tal, imagina o escândalo que vai ser. Porque de repente essa criança foi gerada num leito de adultério. Tem inúmeros fatores. Por vergonha, por medo, né? Existem inúmeras situações que eu já mapeei, inclusive nos atendimentos, que eu já mapeei depois que eu comecei a falar desse tema, que as pessoas vieram me procurar. E inúmeras situações que fazem as pessoas, as mulheres, tomarem essas decisões. Eu quero resolver um problema, mas olha para mim. Esse resolver um problema seria algo no cunho físico, nesse plano aqui. Só que, lembra que eu falo para você, todos os dias eu falo aqui para você, que existe um mundo espiritual que ele é infinitamente maior do que esse físico nosso. E quando é feito esse derramamento de sangue inocente, há uma comunicação com esse mundo. O mundo espiritual, minhas irmãs, nos vê o tempo todo. Então, todas as vezes que eu me coloco nesse lugar de resolver algo que para mim é um problema, o mundo espiritual se levanta. Então, nós precisamos entender que quando há derramamento de sangue inocente de um ser indefeso, existem explicações, implicações espirituais que você que fez, que você que sabia e não interferiu, que você que financiou, vai carregar para a vida toda. Andréia, que é isso? Sim. Quando o sangue inocente é derramado, quando uma vida é interrompida, existe uma comunicação no mundo espiritual. Vou além. Quando isso acontece, existe um sacrifício. É um sacrifício, olha para mim, espiritual, que a mulher, muitas das vezes de forma inconsciente, realiza um sacrifício que é aceito como força de consagração a demônios. Sim, você consagra, a mulher consagra o seu ventre aos demônios. É sério, né? E esse derramamento de sangue inocente
promove também a visitação de demônios em qualquer área da sua vida. Eles tocam em qualquer área de sua vida. Gente, presta atenção. Você quer aprender de mundo espiritual? Leia o livro de Jó. É muito claro que Satanás toca se tiver uma legalidade, uma autorização. E o derramamento de sangue inocente é uma autorização que eu dou para o mundo das trevas matar, roubar e destruir. Lembra que eu sempre falo que às vezes a gente tem a percepção de que morte é só quando a gente está lá dentro do caixão com a mãozinha assim, morreu, acabou. Não. O mundo tá assim, de pessoas que estão mortas-vivas. E muitas delas estão presas nesse pecado de derramamento de sangue inocente. Porque quando você faz isso, quando você financia isso, quando você sabe que uma pessoa fez e você não avisou, você não interrompeu, você não foi lá e direcionou essa pessoa, tem sangue nas suas mãos. E o sangue é uma moeda espiritual. Sangue é uma moeda espiritual. Sangue no mundo espiritual é uma moeda de troca. Por que vocês acham que Jesus foi para a cruz, suou sangue, teve morte de sangue? Ei, a minha vida e a sua vida foi comprada a preço de sangue. O sangue tem preço no mundo espiritual. Por que você acha que nas regiões ocultistas aí, né, nas religiões, melhor dizendo, ocultistas, eles pedem sacrifício de sangue? Você já viu isso? Sangue de animal, né? Esses dias eu estava estudando um conteúdo bem forte. Eles bebem o sangue do animal. Tem umas que jogam o sangue do animal no corpo. Porque o sangue comunica com algo espiritual. E quando uma vida é interrompida, quando um sangue inocente é derramado, a mulher, ela contamina, ela permite que o seu ventre, que é um lugar de gerar, seja contaminado, seja visitado pelos demônios. Você vai ler esse livro aqui, Diário de um Anjo. Você vai entender do que eu tô falando. E eles entram pra valer. Eles matam tudo na sua vida. A sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida física. Gente, existem pessoas... Deixa eu pensar qual dos atendimentos que eu vou falar aqui pra você, pra não chocar tanto você. Eu atendi uma vez uma mulher que falou assim pra mim: Andréia, faz muitos anos que eu sofro de depressão. Eu vou nos médicos, né? Eu tomo medicamentos há muitos anos e não melhora. Eu não fico bem. Nunca chegou um momento assim da minha vida que eu falasse assim: nossa, eu estou bem. E aí eu fui mapeando. Vocês vão entender disso de mapeamento quando vocês estiverem comigo no grupo terapêutico, tá? Eu vou entregar um mapeamento tanto emocional quanto espiritual para você, inclusive acerca de sangue inocente derramado. E aí eu fui mapeando com ela, né? A gente tem as nossas formas de trazer a pessoa para entregar, para falar, né, de fato o que aconteceu. E a hora que chegou nesse quesito aqui de sangue inocente derramado, eu falei para ela assim: minha irmã, alguma vez na sua vida você realizou, né? Falei aquela palavra, não vou falar para não cair a live. E ela fez assim, para trás. Eu falei: eu estou te perguntando isso, não é a título de te condenar não, tá? Mas é a título de entender a sua história e por que você não fica bem. Por que dessa depressão que você tá me trazendo aí, que você sofre há anos? E aí, gente, ela tomou coragem e ela falou assim: Andréia, 2 vezes. Aí eu fui explicar pra ela o que eu tô explicando aqui pra você. Ele toca, Satanás toca, porque teve uma autorização. Porque o Senhor condena o sangue inocente derramado.
E quando nós fazemos, nós permitimos, nós pagamos, sabe aquela questão de... Eu tenho uma amiga e ela engravidou, André, ela engravidou e... não tem como, não sabe quem que é o pai, ou ela é filha de pastores e tá com vergonha porque vai envergonhar o pai, ou inúmeras situações. E eu fui ajudá-la. E ela não tinha dinheiro, né? E se eu não fosse ajudá-la, ela poderia passar aí por qualquer lugar aí e ainda perder sua vida. E eu dei o dinheiro para que ela fizesse, né, a interrupção dessa vida. Minha irmã, você tem tanta responsabilidade quanto a pessoa que fez. A palavra do Senhor é muito clara. Diz que nós precisamos ser atalaia na vida um dos outros, ser aquele que fala, ser aquele também que repreende. Então, se eu sei de algo que vai matar, porque às vezes essa mãe, ela fez isso com essa vida, mas ela tá viva. Viva assim, perambulando por aí. Porque na realidade ela tá morta. Porque a partir do momento que a pessoa faz esse tipo de coisa, ela autoriza um espírito de morte estar na vida dela e no ventre dela. Agora tem outro agravante. Tem crianças, eu não atendo criança. Eu atendo muito adolescente, eu já falei pra vocês. Eu mapeio também a vida deles. Né? Eu chamo os pais, a mãe principalmente, e a gente faz esse mapeamento. Existem adolescentes, hoje adolescentes, que foram gerados num ventre que teve derramamento de sangue. E sabe que jeito que essas crianças são geradas? A gravidez é toda conturbada. Elas crescem toda confusa. Sabe aquelas crianças que caem muito, que machucam muito, que parece que são frágeis demais? Vem daí. Pode mapear. Pode mapear. Andréia, são todos? Não. Mas existe grande parte que vem daí. Quando você permite que o sangue de um inocente seja derramado no seu corpo, o seu ventre vira uma sepultura. É forte, né? E aí, mais pra frente, a pessoa casa, bonitinha, aí vem a vontade de ter filhos. E aí os próximos filhos são gerados na sepultura dos irmãos, do irmão. Isso favorece, deixa eu te falar, o derramamento de sangue inocente favorece a visitação de demônios na sua vida. Minha irmã, presta atenção. Se você que está aqui me ouvindo já fez, já financiou, já soube de alguém que às vezes veio até você e falou: eu vou interromper a vida do meu bebê, e você se calou, você precisa pedir perdão para o Senhor. André, minha vida não anda. Ai, André, parece que as coisas começam e não fluem na minha vida. Faça essa varredura. Se arrependa. Porque o sangue inocente derramado, não vou falar a palavra, mas vocês sabem, traz um legado de morte, destruição, não somente para você. Lembra que eu disse aqui no início da semana que Deus é um Deus de geração? Abraão, Isaac, Jacó. Vai alcançar as suas gerações. Sim. Vai alcançar. O seu sucesso profissional, financeiro, sentimental, ministerial é sempre abortado. Sempre. Você começa a fazer algo e aquilo já não dá certo. Olha para isso, anota aí para você olhar. Você já realizou? Você já financiou? Você ficou sabendo o que alguém fez e não falou nada?
tem sangue nas mãos. Tem morte na sua vida. Tem esterilidade em diversas áreas da sua vida. Você precisa pedir perdão. Você precisa levar aos pés da cruz de Jesus. E sabe quem fala isso? A palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 106. Nós vamos ler do 35 ao 42. Salmos 106. Gente, isso é tão forte, mas tão forte. Esse assunto é um assunto muito delicado, mas o Senhor tem falado ao meu coração: filha, eu te levei a estudar, eu te levei a aperfeiçoar, porque existem pessoas que estão morrendo, porque estão achando que é algo físico, estão achando que é algo até emocional, quando na verdade é um descumprimento de um princípio de morte, é um decreto de morte que está na vida daquela pessoa. É um espírito de morte que está ali. Olha aqui que diz Salmo 106, 35, 42. Misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e subjugaram com o seu poder. Salmo 106, 35, 42. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. O que quer dizer isso aqui? Condenou a família à desgraça. O que é desgraça? É a ausência de graça. E a terra foi profanada pelo sangue deles. É um sacrifício espiritual com força de consagração a demônios. Mesmo que você não saiba, deixa eu te falar, o inferno não quer saber se você sabe ou deixa de saber, não. Ele vai se mover pelos seus comportamentos. Coloca amor nas minhas palavras. Não permita que esse pecado que às vezes está oculto aí promova aí a visitação de demônios na sua casa, na sua família, na vida financeira. Se levante. Quando eu fui fazer o meu mapeamento da minha família, né? Eu não sei, né, se isso existiu na minha família, mas eu pedi perdão para o Senhor, porque eu não sei o que os meus antepassados vivenciaram. Eu também pedi perdão. Falei: Senhor, eu não sei o que eles fizeram, se eles fizeram, mas eu me coloco aqui na brecha e peço perdão. Então eu quero que você, no dia de hoje, eu vou pedir ao Espírito Santo que te incomode. Às vezes é algo, minha irmã, fruto lá da sua adolescência, fruto de um momento de incerteza que todos nós passamos, fruto de um desespero. Mas o que eu quero que você saiba é que existe uma legalidade e que você precisa fechar essa porta. E quando nós nos arrependemos, quando nós vamos aos pés da cruz de Jesus e pedimos perdão, nós encontramos nele favor. O salmista Davi fala, né, que enquanto ele manteve encoberto, os seus ossos iam se definhando. Olha o que eu separei aqui. Anota aí para você ler. Atos 17, 30, 32.
Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pega essa primeira parte aqui. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância. Pode ser que até antes de você chegar aqui nesse devocional, você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ontem uma pessoa falou assim pra mim: o que você fala, né, a respeito do mundo espiritual, de sangue inocente derramado, de heranças, é coisas que muito poucas pessoas falam. E aí eu falei, é justamente por isso que as pessoas estão sucumbindo. Porque de repente você fez. De repente você financiou. E você acha que tá tudo bem. E não é assim. E não é assim. Existe uma comunicação, existe uma legalidade, existe algo que você tem que levar aos pés da cruz de Jesus pedindo perdão. Você precisa fazer um conserto. Porque senão, sua vida não vai pra frente. E pior do que a nossa vida não ir pra frente é ver os nossos filhos pagando por algo que nós fizemos. Isso é mais triste, não é? O Salmo 32. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Vou ler de novo para você. Salmo 32, versículo 3 e 5. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Fui no médico, fiz exame, eu tomando remédio. André, eu já fiz de tudo. E não resolve. Começa a olhar por onde você andou. Quais foram os princípios que você descumpriu. E decida a partir daí confessar o seu pecado, se arrepender, para que haja cura. Tire das mãos de Satanás a autorização que você deu para ele agir na sua vida, para matar, roubar, destruir. Tira. Não permita que as trevas destruam o que o céu quer construir em você. Meu Deus, isso é forte. Vou até anotar. Não permita que as trevas destruam o que o céu construiu em você. Foi isso que eu falei, gente. Faça o conserto com o Senhor. Ah, isso não tem nada a ver, isso é bobeira. Então fica aí. Fica aí vivendo na mediocridade. Fica aí vivendo do jeito que doente. Fica aí vivendo sendo roubada. Fica aí vivendo do jeito que você acha que tá certo. Eu tô aqui como atalaia na sua vida. Eu tô aqui para te orientar. Eu tô aqui para te mostrar. Não abra mão de olhar para sua história e fazer um conserto com o Senhor. Vocês entenderam? Fez sentido aí para você? Todos esses temas, né? Esse em específico, eu vou tratar dentro do grupo terapêutico, tá? Com mapeamento, com oração, né? Já tem um grupo de intercessoras orando por esse grupo terapêutico. Já vai ter um grupo de intercessoras orando por nós nos dias em que nós estivermos realizando essas orações. Então, assim, coloca amor nas minhas palavras. Não é pra trazer algumas questões que às vezes doem em você. Não é pra fazer você sofrer, mas é pra você acordar. Fazer esse concerto com o Senhor e ser sarada. Amém? Fez sentido, né? Glória a Deus. Tá demorando um pouquinho para salvar, né? Não sei se é por causa dos temas também, mas ontem eu só consegui salvar à noite a live de ontem, tá lá no nosso canal do YouTube. E essa eu vou deixar salva também. Depois você envia para alguém, marca alguém, né? Às vezes que você
acha que precisa ouvir o que foi direcionado aqui. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade de servir a Ele nesse ministério que é tão forte, mas que é tão necessário. E estejam comigo no grupo terapêutico, sabe por quê? Porque são vagas limitadas, que eu quero cuidar de você mais de perto. Então, quando eu abrir, você pula pra dentro, porque eu tenho certeza que vai ser assim, ó, maravilhoso que nós vamos viver lá. Amém? Beijo. Se cuidem. Fique na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque Ele vai falar. Amanhã nós estamos aqui às 6h57 da manhã para mais um devocional. Mulheres Obedientes. Amanhã, oração e jejum o dia todo para quem não está no jejum de 21 dias, tá? Para quem está no jejum de 21 dias, nós vamos manter o jejum de 21 dias. Amém? Fiquem na paz, amadas irmãs. Até amanhã.